E aí, feiros, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um episódio da fase do Olhares dos Feiros, né? A gente já está acompanhando aí alguns vídeos falando sobre a nossa cidade, Belo Jardim. E hoje a gente está fazendo mais um vídeo, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura, sobre os prédios nessa cidade. Por isso que a gente está aqui, num lugar muito especial, que é a antiga fábrica Mariola, certo? É uma das primeiras fábricas de doce daqui da cidade. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? E para que esse vídeo chegue em mais pessoas, né, você precisa comentar e compartilhar esse vídeo, dar o seu like e manda para geral, né? A gente estamos aqui falando da história da nossa cidade, desse lugar incrível, maravilhoso, que já tivemos inúmeras vivências, história, né, aqui nesse lugar. E hoje nós temos uma convidada especial, né, que vai falar sobre arquitetura, sobre esse olhar, né, profissional sobre a nossa cidade. Então, eu sempre quis dizer isso, eu vou dizer agora. Após o VT, ela estará aqui conosco. Após o VT... É, que eu vou dizer assim, roda o VT. Não é VT, é abertura, menino. Que VT? É VT, não é VT? É VT, é vinheta. Após a vinheta, vem com a gente e se liga nesse vídeo maravilhoso. Ó, galera, estamos aqui com ela. Aplausos para a nossa amiga Messia, arquiteta da nossa cidade. Eu vou deixar ela se apresentar, na verdade, fica feio. Ela do meu lado e eu estamos aqui com ela, vai se apresentar. Então... Olá, pessoal. Meu nome é Messia, sou arquiteta e urbanista aqui da cidade de Belo Jardim. Sou amante do patrimônio histórico, defensora da memória da nossa cidade. E é isso, estou aqui participando do Feiros hoje. A realização do Feiros é sempre isso, né? A gente vai trazer pessoas que a gente tem um convívio, né? Que a gente conversa e pessoas que se identificam literalmente com aquilo com a nossa proposta, né? Com aquilo que nós estamos trazendo. Então falar sobre arquitetura, né? Falar sobre esse patrimônio histórico e não trazer Messia, né? Aqui seria um pouco errôneo, né? De certo modo. Então nós trouxemos Messia porque Messia gosta dessa área. Então através desse encontro você vai perceber o quanto as palavras dela transbordam amor, né, sobre esse processo arquitetônico da nossa cidade. Então a gente está aqui pisando, certo, na antiga fábrica Mariola, que aí teve aqui como sua locação de 1915 a 1925, foi onde começou a sua instalação, certo? E aí olha que incrível, né? A gente está aqui numa fábrica de doces que talvez tenha a mesma ou mais idade do que a própria cidade de Belo Jardim, onde começou a se conversar, a se entender sobre indústria, a crescer, porque a gente sabe que o processo de cada cidade cresce através da indústria, né? Então aí uma fábrica de doces em 1915 deveria ser tipo assim, o auge de todo esse processo de indústria ou de fabricação. E aí a pergunta que eu vou fazer para a Messia, a primeira perguntinha é: como a gente entrou aqui faz alguns minutinhos, já ficou olhando algumas coisas, né? Como é que tu se sente estando aqui na fábrica Mariola, que, se a gente for falar de forma arquitetônica, né? De forma arquitetura, é bem diferente dos outros prédios da cidade? É incrível, né? E estar num lugar que remete história, que cada pedacinho conta a história da nossa cidade, do Belo Jardim. Como tu já tinha falado, Belo Jardim é uma cidade que surgiu desse âmbito de indústrias, né? A partir do momento que surgiu as empresas em Belo Jardim, ela começou a desenvolver mais e mais e mais. E está aqui um dos pontos, né, principais do desenvolvimento da nossa cidade, tanto em questão hoje histórica, mas como de indústria, como é que eu posso dizer, comercialização mesmo, é incrível, tem palavras. Esse lugar aqui, né, que nós estamos, já foi palco, né, para várias atividades, tanto culturais quanto empresarial, né, aqui nesse local de cidade, né, a gente encontra algumas ferramentas antigas, né, aqui nesse lugar que fizeram parte de todo esse processo. E mudamos de cenário, né, para fazer uma nova pergunta, né, quando nós estávamos lá dentro, né, a gente percebe o quanto está conservado, né, as paredes, o ambiente. Então eu queria saber de Messia, né, qual a importância dessa conservação, né, desse patrimônio público para nós. É exatamente isso. A gente está aqui, por exemplo, gravando esse vídeo em um patrimônio da nossa cidade que está preservado, que está conservado. Se não tivesse essa conservação, essa restauração, nós não estaríamos aqui. Como a gente pode ver, a fábrica Mariola, ela
tem esse cuidado, né? Esse vínculo que já foi uma fábrica e hoje é usada como vários e vários cenários, né? cenários. Já foi cenário de festa, já foi cenário de book de 15 anos, de top model. E que várias pessoas usam. A gente tem um estilo aí industrial, né? Como eu já falei, de uma fábrica. Que, como a gente vê aí por aí sempre, essa decoração tem um estilo industrial, é exatamente isso. As máquinas, como a gente dava pra ver atrás da gente no outro cenário, o tijolinho aparente, bem preservado, a questão dos aramados. Então a Fábrica Mariola, ela tem ela traz um estilo, né, um estilo industrial da nossa arquitetura. E é incrível, quando a gente começou a estudar sobre a fábrica, né, a gente começou a entender, para você ter noção, uma curiosidade que não tem nada a ver. As pessoas que trabalhavam aqui, elas trabalhavam de 13 a 16 horas por dia. Então ela trabalhava o dia todo. Então assim, é um lugar onde se entendeu, onde se entendeu todo esse processo industrial na cidade, de trabalho. Eu acho que antes talvez a gente não tinha esse processo de trabalhar numa empresa que fosse privada, que era o caso da Fábrica Mariola. E olha que incrível, né? A gente tem um estilo de um prédio industrial, que é o que o Messi está falando pra gente, e bem conservado. Messia, deixar aqui pontos aqui da nossa cidade que tiveram mudanças, né, que na sua visão foram descaracterizadas, que não foi tão necessária de ser feita. A gente tem um exemplo bem aqui na nossa frente, a Praça da Nossa Senhora da Conceição, que está passando por uma reforma, né, que quando a gente foi olhar o projeto, foge totalmente de um projeto de restauro, né? Muda completamente a história da praça, está trocando vários mobiliários, várias coisas que poderiam ser restauradas, como a fonte, estão sendo trocadas, árvores, né? Me contaram que as árvores ainda vão preservar algumas, mas algumas árvores vão ser retiradas e que não precisavam dessa mudança drástica. A gente também tem vários casarões aqui no calçadão que foram descaracterizados também, e entre outros edifícios antigos da nossa cidade, né? Patrimônio histórico materializado, tirando vários outros que a gente tem, né, que estão sendo descaracterizados. Isso é muito triste, porque o calçadão, por exemplo, tinha um potencial para ser um grande centro histórico, né, uma referência da nossa cidade, um centro turístico. E infelizmente vem perdendo cada dia mais. A gente vê cada dia que passa um casarão, uma casa lá do calçadão sendo descaracterizada, sendo transformada em mais um bloco de concreto, de vidro. E é isso. E aí, o que é interessante, nós mesmos conhecemos tipo, diversas outras cidades onde tem tipo prédios históricos, casarões antigos, que são preservados e continuam servindo como lojas, como loja de rouparia, loja de móveis. Então, muitas vezes, eu acho que você vai saber falar mais disso do que eu, as pessoas elas não entendem o antigo com o usual, tá? Parece que não combina, parece que você não pode usar um determinado local sem descaracterizá-lo, como podemos dizer, né? A gente está em grande processo de modernidade, de industrialização, de globalização. A gente quer tudo novo, né? Tudo que surge de novo a gente quer, e a gente esquece do que é nosso, da nossa história, do que nos representa culturalmente, historicamente. E essa questão, como o Bério falou, de educação patrimonial, né? As pessoas, se a gente conseguir incluir educação patrimonial, a gente vai conseguir entender que cada patrimônio, seja ele, a gente está falando aqui hoje de arquitetura, de patrimônio histórico materializado, mas patrimônio cultural também, né, como Belo Jardim é riquíssimo, né, em patrimônios culturais, como a gente tem escola de música, né, que é patrimônio cultural, enfim, entre outros, que contam a nossa história, né. Eu tenho certeza que tem vários pontos da nossa cidade que contam a nossa história, e alguns deles, né, estão sendo descaracterizados, como por exemplo a praça, como eu já citei, o calçadão, entre outros, que estão aí perdendo a nossa história, né? Os nossos traços. E o mais incrível de tudo isso é porque, por mais que pareça, por exemplo,
eu não faço, não estudei arquitetura, mas eu já consigo ter uma noção do quão importante isso é pra minha história. Tipo assim, eu quero daqui a 20 anos estar por aqui e dizer aos meus filhos que, ó, aqui é a Fábrica Mariola, e conseguir que ele olhe e ele perceba que aquilo é antigo, que aquilo é histórico, que aquilo é importante. Porque por mais que a gente diga assim, mas vai ter tal foto que vai mostrar, mas foto não é o auge do todo, de você parar. A gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco sobre a Igreja do Bom Conselho, que é a primeira igreja da nossa cidade. Antes de ser cidade, a Igreja do Bom Conselho é de 1887. Só que se você olhar para a Igreja do Bom Conselho hoje, é uma igreja de 2 anos atrás, porque ela foi totalmente demolida e totalmente reconstruída. Que lindo, ela está muito bonita e a gente faz parte desse processo de estar bonito. Mas não é mais a história. Talvez daqui a 100 anos, se ela continuar parecida com o que é hoje, a gente vai conseguir falar dessa história. Mas não é a igreja mais, não é a mesma igreja. Né? O que aconteceu antes? Então, por exemplo, os meus pais casaram na Igreja do Bom Conselho, mas a gente vai contar lá na igreja. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, certo? 1, 2, 3 e... E para quem não conhece, né, nós estamos aqui em frente à igreja, né, Nossa Senhora do Bom Conselho, onde tudo começou, na história da nossa cidade, né? Ela começou aqui. Ela não era ainda uma paróquia, né, que hoje é uma das maiores que nós temos aqui na cidade, né, que tem outras comunidades que fazem parte dessa daqui, né, que nós chamamos de Igreja Nossa Senhora, que é a matriz, né? E aqui em Bom Conselho foi onde tudo começou, né? Aqueles fazendeiros, né, que estavam nesse local construíram uma pequena capela em adoração, né, a Nossa Senhora do Bom Conselho, e daí foi aqui que começou toda essa história. Então nós viemos para cá para você conhecer um pouquinho sobre esse lugar maravilhoso. E é sobre isso, né? E o mais incrível, né, é que a gente está aqui exatamente onde era a igreja. A igreja não era ali, a igreja era aqui. Antes de existir a igreja matriz, uma capela foi feita aqui. Essa capela foi feita através de uma bênção alcançada. Um dos moradores aqui teve uma bênção e disse: se eu conseguir tal bênção, eu vou construir uma capela para as pessoas rezarem. E aí se deu a Capela Nossa Senhora do Bom Conselho, que a gente vai entender um pouquinho aí sobre a história e o tempo que ela tem com nossa amiga Messia. Então, como toda cidade, ela se desenvolve através de todo o centro urbano, né, se desenvolve através de um meio rural, a Capela de Nossa Senhora do Bom Conselho, ela surge também aí, né, nessa mesma maneira, como o Bero falou. E aí, quando a capela, você pode estudar toda a história de todas as igrejas que surgem nas cidades, as pessoas começam a construir, né, a fazer suas casas próximo à capela, a centros religiosos, porque esse é o intuito, de estar sempre mais próximo. E aí surgem praças, surgem a cidade, enfim, é isso. E aí, como é interessante que se você for pegar, eu vou pedir para a Esther tentar achar uma foto da outra igreja do Bom Conselho, assim, antes da reforma, né? E aí nessa igreja você vai ver que é exatamente isso que me está dizendo, não tinha casas nas laterais. Tipo assim, eu sou da época que eu vim para o Bom Conselho onde não tinha casas. Tinha a capela, tinha aí tinha um espaço e fora esse espaço tinha apenas a casa paroquial bem pequenininha, que era uma casa pequenininha e não tinha mais. Então esse processo de crescer em volta é obviamente um processo de arquitetura, porque a crença das pessoas acabava levando elas a estar próximo à igreja já para participar das coisas, já que não tinha tantas casas, era esquisito para você transitar de sua casa para até a igreja. Então, quanto mais próximo sua casa era da igreja, mais interessante era. E como a gente vai ver aqui na foto, nós percebemos que o estilo arquitetônico da capela, da igreja, né, totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? Eu tenho algumas fotos também que eu posso recordar do casamento da minha mãe. E quando eu vejo as fotos, né, e vejo a igreja que eu frequento hoje do Bom Conselho, totalmente diferente. Eu não vejo os mesmos traços, eu não consigo identificar, porque fugiu totalmente das características e do estilo da capela, que eram 3 portas, né? E hoje a gente tem uma igreja com uma grande torre, totalmente diferente. E o mais incrível também, que a gente for entender disso, é que a igreja cresceu tanto para frente como para trás. Nas fotos que já deve ter mostrado a vocês, você vai ver que a gente tinha um grande terreno. Assim, existe um grande terreno, que na maioria das vezes esse terreno era sempre doado por alguém. E aí a arquitetura, ela se resumia a isso que eu estava dizendo. Uma capela, uma casa, tipo assim,
com 3 portas. Eu lembro que tinha um vidrozinho redondo, eu não lembro o nome, mas era bem... Ficava em cima, para ventilação, eu acho. E a gente tinha uma cruz que era separada da igreja. A gente tinha uma torre aqui na lateral, que era uma torre, que era olhando em cima, ela era uma cruz, e olhando nas laterais, ela também tinha uma cruz. E aí tinha árvores aqui na frente e tudo. Então é muito incrível a gente compreender esse processo de mudança, que por mais que a igreja hoje esteja bonita, assim, você está vendo muito bonita, ela não é mais a mesma igreja. Então fica parecendo que é uma crítica, mas não é uma crítica, mas não só uma crítica. É uma compreensão da modernidade que poderia ter sido feita de outra forma. A gente tem experiências de tipo, a Basílica Nossa Senhora Aparecida foi uma basílica criada, mas a igreja em si, a primeira igreja da história, tá lá separadinha. E aí a gente teve apenas hoje na igreja tem apenas um pedaço do chão, que é o mesmo, não sei até quando. Mas fora isso, tudo mudou. Então é isso que você está conversando com a gente, né? O quanto essa mudança ela é interessante, mas o quanto ela modifica totalmente o patrimônio que já existe. E deixando claro que a gente não está aqui criticando, né? Nós temos uma igreja maior, antes era uma capela mais reduzida. A gente precisa entender, né? A gente está aqui para realmente falar sobre esse processo de educação patrimonial, que quando a gente vai restaurar um edifício histórico, um casarão, uma praça, a gente precisa seguir todas as regrinhas, né, do caderno do manual de elaboração de projetos do IPHAN. A gente precisa ter todo o cuidado. A gente não pode fazer nada sem ter a ajuda da população, né, das pessoas. São elas que vão... Não é só pra gente, só pra uma pessoa só, é pra todos, né? Então todo mundo tem uma história com aquele lugar, seja ele uma história boa ou uma história ruim, né? Uma experiência boa ou uma experiência ruim. Então precisa desse contato com as pessoas, precisa ter esse olhar diferente em questão em tudo, né? A gente tá falando de arquitetura, então a gente tá falando da cidade, tá falando dos edifícios históricos, de tudo. Então nós queremos, né, desde já agradecer a Messia, né, por estar aqui conosco, né, por estar essa tarde aí todinha com a gente, né, gravando, né, falando um pouquinho sobre essa importância da arquitetura para a nossa cidade, né, desde o início, né, como a gente iniciou lá e estamos terminando aqui, né, você vai perceber uma mudança de clima aí no vídeo, né, porque é isso, falar sobre arquitetura, falar sobre assim, esse processo é algo que requer muita atenção, muito cuidado, né, então fica aqui o nosso agradecimento à Messia, nessa profissional incrível, né, que tem trazido um olhar totalmente diferenciado, né, e zelador, né, um olhar de cuidado, né, de zelar sobre aquilo que nós temos. Então, muito obrigado em nome do Feiros, né, e aproveito também e peço para você curtir, seguir, né, e se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar com nossos amigos. Se a gente achar, né, se a gente conseguir, porque a nossa editora aí tá com uns problemas virais e não é no corpo e sim no computador, a gente vai postar algumas fotos da praça, como era antigamente, da própria igreja, para que você veja mais ou menos como é que a nossa história era contada antes, certo? Então, thank you. Fiquem todos bem. E quer dar uma palavra? Não, só quero agradecer a vocês por estarem aqui com esse olhar na arquitetura, né, com esse cuidado e trazendo esse assunto que é muito importante, né, que muitas pessoas não conhecem. É isso. Tchau. Cheiro, galera. Thank you. Obrigada.